Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto essencial para o julgamento clínico na enfermagem, a taxonomia Nandaí. Para quem é da área da saúde, e principalmente da enfermagem, dominar essa linguagem é um verdadeiro divisor de águas na prática profissional. Então, vamos lá! Para a gente começar bem, tem uma pergunta fundamental que define o papel único da enfermagem. Porque a nossa prática, ela vai muito além de só seguir procedimentos, né? Ela envolve um processo intelectual super sofisticado de avaliação e de julgamento. E aqui está a grande virada de chave. O diagnóstico médico, ele foca na doença, na patologia, tipo transtorno bipolar ou pneumonia. Já o diagnóstico de enfermagem, o nosso foco é outro. A gente olha para a resposta humana a essa condição, ou seja, como aquela pessoa, aquela família ou até a comunidade inteira vivencia tudo isso. É a diferença entre dizer que alguém tem pneumonia e identificar que existe ali um padrão respiratório ineficaz. O foco é na pessoa. E essa diferença, ela não é só um detalhe de palavra, não. Ela é a pura essência da prática independente e do julgamento clínico da enfermagem. É exatamente nesse espaço que a nossa autonomia profissional brilha. Vamos entender melhor o que isso quer dizer. A própria Ananda International define isso de um jeito bem preciso. Um diagnóstico de enfermagem é basicamente um julgamento clínico sobre como as pessoas estão respondendo à situação de saúde delas. E olha que interessante, isso não vale só para o indivíduo. Pode ser sobre uma família inteira ou uma comunidade. Tá, mas como é que a gente comunica esses julgamentos de um jeito que todo mundo entenda de forma clara, universal? É aí que entra uma linguagem padronizada que é simplesmente essencial. E é justamente esse o papel da taxonomia da Nandaí, organizar todo esse conhecimento. O que hoje é um padrão internacional, na verdade começou lá nos anos 70 com uma conferência nos Estados Unidos para tentar classificar as ações da enfermagem. A evolução de lá para cá foi gigante. Em 2002, o nome mudou para Nanda International para mostrar que já tinha um alcance global. Hoje é uma ferramenta usada e desenvolvida por profissionais do mundo todo. E por que essa padronização toda é tão importante? Simples, porque ter uma linguagem comum organiza o nosso raciocínio clínico, dá visibilidade para o trabalho da enfermagem, que muitas vezes fica invisível, garante que a documentação seja consistente e, claro, fortalece a pesquisa baseada em evidências. No fim das contas, ela eleva o nível e a eficácia da profissão. Agora vem uma parte muito legal: entender como esses diagnósticos são construídos. Existe uma estrutura, um framework, que é simples, mas ao mesmo tempo super poderoso. A gente chama de PES. Vamos quebrar essa sigla então. PES. O P é de problema. É o rótulo diagnóstico, o nome daquela resposta humana que a gente identificou. O E é de etiologia. Basicamente, a causa, o porquê daquilo estar acontecendo. E o S é de sinais e sintomas. São as evidências, aquilo que a gente consegue observar e medir. Juntando esses três, o diagnóstico fica redondinho. Olha só esse exemplo, que deixa tudo bem claro. O problema é a ansiedade. A etiologia, ou seja, a causa, é o desemprego e os conflitos familiares. E quais são as evidências, os sinais e sintomas? Insônia, preocupação excessiva, taquicardia e choro frequente. Viu como a estrutura conecta tudo e deixa o diagnóstico super completo? Agora vamos ver como tudo isso funciona na prática, numa área super importante, a saúde mental. E mais especificamente dentro da nossa rede de atenção psicossocial, a RAPS. Na saúde mental, a taxonomia Nandaí é uma mão na roda para a gente conseguir nomear as experiências das pessoas com precisão. Diagnósticos como ansiedade, enfrentamento ineficaz, isolamento social ou baixa autoestima crônica dão visibilidade para sofrimentos que, sem essa linguagem técnica, poderiam passar batido ou ser vistos de um jeito muito genérico. E aqui chegamos num ponto central. Um diagnóstico de enfermagem bem feito se torna a base para construir o famoso Projeto Terapêutico Singular, o PTS. Ele mostra exatamente quais são as necessidades da pessoa e guia todo o plano de cuidado, conectando as ações entre os serviços da rede, como o CAPS, e as unidades básicas de saúde. Mas atenção, um ponto vital aqui é lembrar que o diagnóstico é uma ferramenta para a gente entender e planejar o cuidado. Nunca, jamais, um rótulo para estigmatizar alguém. Vamos ver como garantir um cuidado que seja preciso, mas também humano. A linguagem que a gente usa tem que ser muito cuidadosa, sabe? Empoderadora. O diagnóstico não é uma sentença, um carimbo na testa da pessoa. É mais como uma fotografia de um momento. Por isso é fundamental fugir de termos pejorativos e sempre, sempre levar em conta todo o contexto social daquela pessoa.
A Nanda, inclusive, se atualizou para deixar o nosso campo de atuação mais claro. Hoje ela diferencia populações em risco, tipo grupos em desvantagem econômica, de condições associadas, que são os diagnósticos médicos. São fatores que a gente leva em conta no cuidado, claro, mas que a enfermagem não consegue mudar sozinha. E essa clareza toda leva a gente para outro ponto fundamental: a diferença entre as intervenções. As dependentes são aquelas que respondem a um diagnóstico médico, tipo administrar um remédio prescrito. Agora, as intervenções independentes, essas são as nossas. Elas respondem a um diagnóstico de enfermagem. Orientar técnicas de relaxamento para alguém com ansiedade é uma ação autônoma baseada no nosso julgamento clínico. Bom, o que vimos hoje é que a Nandaí é muito mais do que uma lista de termos. Ela é a estrutura, a linguagem que nos permite oferecer um cuidado de enfermagem que é preciso, humano e autônomo. É o que dá voz e valor ao trabalho único da nossa profissão. A reflexão que fica é: como cada um de nós pode usar essa ferramenta tão poderosa para, de fato, transformar e fortalecer o cuidado no dia a dia?